Então, passo a palavra, primeiramente, ao doutor Lucas, que pelo prazo regimental. Inicialmente, os meus cumprimentos a Vossas Excelências, os meus cumprimentos ao Procurador Regional Eleitoral, os meus cumprimentos ao meu colega Everson Alves. Excelências, o objeto deste julgamento é a infidelidade partidária cometida pelo vereador de Canoas, Laércio Fernandes, que disputou as eleições de 2020 pelo Partido Trabalhista Brasileiro e, nesse momento, exerce mandato pelo Podemos. A defesa do vereador alegou, para tentar convencê-los a não julgar procedente a ação de perda de mandato eletivo, a ocorrência de mudança substancial do programa partidário, grave discriminação pessoal, a existência de uma carta de anuência, o não atingimento pelo PTB da cláusula de desempenho nas eleições do ano passado e faz referência a uma liminar concedida pela então relatora da ação declaratória de justa causa. Sobre a mudança substancial do programa partidário, este tribunal tem uma posição bastante consolidada de que a alteração estatutária acontecida no PTB em 2020 não constitui mudança substancial do programa partidário, pela simples razão de que o estatuto é muito semelhante ao estatuto vigente naquele pleito, que era o estatuto de 2018. Importante ressaltar que sobre esse tema não há divergência até o presente momento do TRE do Rio Grande do Sul. A defesa do vereador se equivocou na referência que fez na sua contestação. Para chegar à sua conclusão, basta ler com atenção tanto o julgado citado na defesa, quanto todos os demais julgados que esse tribunal foi submetido a se manifestar sobre a ocorrência de eventual mudança do programa partidário do PTB. De igual forma, o alinhamento do PTB à direita, à extrema-direita, as posições, e digo isso autorizado pelo Diretório Municipal de Canoas, as posições lamentáveis, desprezíveis do senhor Roberto Jefferson, não são novidade para quem é filiado ao PTB. O PTB e Roberto Jefferson já tinham essas posições em 2018, em 2019, em 2020. Portanto, quem disputou as eleições pelo PTB em 2020 não pode se dizer surpreso com as posições de Roberto Jefferson e as posições do partido. E ressalto sobre esse tema, o tribunal diversas vezes se manifestou quase sempre por unanimidade. O único desembargador que manifestou com divergência é o desembargador Caetano, que não participará desse julgamento. Excelência, sobre as cartas de anuência, sobre a grave discriminação pessoal alegada, é importante ressaltar que a testemunha Emílio Link prestou depoimento e disse, abre aspas, naquela época em que os supostos fatos que a defesa alega que se constituem grave discriminação pessoal, disse a testemunha, naquela época o prefeito era o Busato, fecha aspas. É notório que Luiz Carlos Busato foi prefeito de Canoas entre 2017 e 2020, portanto, na legislatura anterior, desde 1º de janeiro de 2021, Canoas possui como prefeito o senhor Jairo Jorge. Portanto, os fatos alegados pela defesa do vereador, se por acaso admitindo-se unicamente para argumentar que geram grave discriminação pessoal, foram fatos que aconteceram na legislatura anterior, conforme prova colhida nos autos. Sobre as cartas de anuência, eu quero aqui ler trecho do voto do desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes, que foi relator do processo 060.002249 de 2022, onde o desembargador Oyama disse, e peço que Vossas Excelências prestem atenção quanto às datas que eu vou citar. Abre aspas. Igualmente chama atenção algumas incongruências. Destaco as datas controversas que trazem sérios indícios de manipulação na sua aposição. A primeira carta de anuência, de conteúdo lacônico, tem data de 1º de dezembro de 2021 e fora juntada aos autos em 27 de janeiro de 2022, juntamente à petição inicial. A segunda carta de anuência é o documento que mais causa estranheza. De conteúdo mais completo, tem data de assinatura de 18 de janeiro de 2022, portanto anterior à proposição da própria demanda, o que soa no mínimo ilógico do ponto de vista processual de busca de obtenção do direito pleiteado. E mais adiante, o desembargador Oyama concluiu e foi seguida a unanimidade pelos presentes naquele julgado. Tal documento, a segunda e mais completa carta de anuência, veio aos autos em 10 de março de 2022, dando forte impressão de que sua obtenção ocorreu somente nos primeiros dias de março, o que estampa grave, pois Graciela Linha Nova foi destituída do cargo de presidente do PTB ainda em fevereiro de 2022. Fecha aspas. Excelência, é exatamente o mesmo caso deste processo. Este processo foi ajuizado em 27 de janeiro de 22 e foi juntada uma carta lacônica supostamente assinada em 1º de dezembro pela senhora Graciela Nianov. Em 10 de março de 2022, neste processo, assim como nesse que acabei de citar, foi juntada uma carta mais robusta, igualmente citada
assinada por Graciela Nianov, assinada supostamente em 18 de janeiro. Naquele processo, o TRE entendeu que havia indício de fraude e não vejo razão para que nesse processo entenda de forma diversa. Mas, excelências, ainda que a gente superasse esse fato de que a carta foi assinada de forma com data retroativa, mesmo assim, essa ação de perda de mandato deve ser julgada procedente, porque ela foi assinada de forma individual pela senhora Graciela Nianov. Não há conotação de ato partidário, e ressalto que este TRE em diversos julgados assim entendeu, uma vez que o inciso 1 do artigo 67 do Estatuto do PTB prevê as competências exclusivas da presidente do diretório. Entre as competências exclusivas não está a concessão de carta de anuência, fazendo incidir, portanto, o parágrafo único do artigo 58, que diz que é competência colegiada das comissões executivas tudo aquilo que não for de competência exclusiva de um dos seus membros. Neste processo, como visto, assim como nos demais tantos outros já julgados por esse tribunal, a carta é assinada de forma individual pela presidente do PTB, não há prova de que ela tenha sido submetida a nenhum tipo de instância coletiva. Importante ressaltar que as testemunhas ouvidas em audiência, nenhuma delas, absolutamente nenhuma, diz que esteve presente em reunião em que se concedeu carta de anuência a Laércio. Nenhuma testemunha soube dizer quem que participou dessa suposta reunião que concedeu carta a Laércio. Nenhuma testemunha soube dizer quando que essa suposta reunião aconteceu, se foi em outubro, se foi em novembro, se foi em dezembro, se foi em janeiro. Nenhuma testemunha soube dizer isso. Sequer as testemunhas souberam dizer se foi presencial ou se foi virtual. O que causa muita estranheza, porque é sabido que a executiva do PTB possui mais de 20 membros e o defesa do vereador não arrolou aos autos nenhuma testemunha que esteve presente nessa suposta reunião. Importante destacar que o vereador Laércio, que se comprovou ser um homem digno, um parlamentar honrado, que espero que tenha uma carreira política de muito sucesso, prestou depoimento pessoal e foi muito honesto, quando disse que não sabia da existência da segunda carta de anuência, que não foi ele que requereu a carta de anuência, que não foi ele que recebeu a carta de anuência, que, portanto, ele não tem nenhum conhecimento da existência da segunda carta de anuência, e também não foi ele que participou de reunião que solicitou a carta de anuência, nem foi ele que recebeu essa carta de anuência. Mas ainda que a gente superasse esse fato, mesmo assim a ação de perda de mandato letivo deve ser julgada procedente, uma vez que quem possui competência para conceder anuência a vereador é o diretório municipal, não é o diretório nacional. Isso acontece por uma dedução lógica da interpretação da legislação eleitoral. É o diretório municipal que, pela legislação, possui competência para convocar a reunião de filiados, que é a convenção partidária. Reunião de filiados essa que autoriza um filiado seu a disputar um mandato eletivo. Portanto, se é o diretório municipal que tem competência por lei de autorizar um filiado a disputar um mandato eletivo, por consequência, quem autoriza o filiado a disputar um mandato eletivo quem tem competência de autorizar o filiado eleito pelo partido a desfiliar-se sem entregar o mandato. Mas se isso não fosse o suficiente, o Estatuto do PTB expressamente diz no seu artigo 10 que a desfiliação tem que ser comunicada ao diretório municipal. A cláusula de desempenho, excelências, e não penso aqui ser relevante debater se ela incide ou não incide para vereadores, o fato é que é notório que as eleições de 2022 aconteceram no dia 2 de outubro. E Laércio se desfiliou do PTB em março de 22, mais de 6 meses antes. Portanto, não há como o vereador arguir que a motivação da sua desfiliação foi o não atingimento da cláusula de desempenho. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma jurisprudência muito pacificada já, de que se o parlamentar, ainda que aconteça algum dos fatos elencados na legislação como justa causa, se ele deixa transcorrer um largo lapso temporal, ele perde direito de ter a sua justa causa reconhecida, porque se entende que fica comprovado que a motivação da sua desfiliação, se passa um longo marco temporal, não é o fato que a lei considera justa causa. Nesse caso, ele ainda é mais grave, porque o vereador se desfiliou antes das eleições de 2022. Se ele se desfiliou antes das eleições de 2022, evidentemente, a motivação da sua desfiliação não foi o não atingimento pelo PTB da cláusula de desempenho. Para encaminhar minha conclusão, penso ser importante, por óbvio, ressaltar que, por óbvio, uma decisão liminar é uma decisão precária e que não vincula o colegiado à liminar concedida pela então relatora. Mas eu quero dizer aqui, é importante ressaltar, que a desembargadora Karen não erra quando concede liminar. Enquanto ela concede liminar, ela é induzida ao erro pelo vereador. O vereador ajuiza a ação declaratória de justa causa, anexa o Estatuto de 2016 e faz uma comparação entre o Estatuto de 2016 e o Estatuto de 2020. A desembargadora só toma conhecimento
de que o Estatuto de 16 estava revogado pelo Estatuto de 2018, apenas quando o PTB vem aos autos e comprova de que o Estatuto de 16 estava revogado já nas eleições de 2020. Além disso, a desembargadora, quando concede liminar, não tem o conhecimento de que há um fortíssimo indício de fraude na data das assinaturas dessas cartas de anuência, e mais que isso, não havia ainda a informação de que tanto o diretório municipal quanto o diretório estadual possuem interesse em manter a sua representatividade na Câmara Municipal de Canoas. Para encaminhar minha conclusão, eu penso ser importante só ressaltar que essa informação veio aos autos, mas eu quero deixar bem claro de que, caso Vossas Excelências entendam por julgar procedente a ação de perda de mandato eletivo, será empossado o senhor Jurandir Maciel, ex-deputado estadual, ex-vice-prefeito de Canoas, que está sim filiado ao PTB, que irá compor a bancada do PTB na Câmara de Vereadores. E penso ser importante dizer, sublinhar aqui dessa tribuna virtual, de que a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária não possui caráter punitivo, não tornará o vereador cassado inelegível. Portanto, o PTB faz questão de ressaltar, o partido pediu para eu dizer isso aqui hoje, de que deseja a Laércio um grande sucesso, de que Laércio é um político honrado, um político digno, e que o interesse do PTB em cassar o seu mandato e empossar o senhor Jurandir é unicamente para restabelecer sua representatividade partidária. Representatividade essa que não foi ou seja, não é um desejo do partido unicamente, é um desejo do eleitor de Canoas, que nas urnas em 2020 lhe concedeu uma bancada de 4 vereadores, e é necessário, portanto, em respeito à soberania popular, que a bancada do Partido Trabalhista Brasileiro em Canoas tenha uma composição de 4 membros. Por essas razões, o Partido Trabalhista Brasileiro de Canoas requer a procedência da ação de perda de mandato eletivo e a improcedência da ação declaratória de justa causa, declarando a infidelidade partidária do senhor Laércio Fernandes, cassando o seu mandato de vereador e notificando a mesa diretora da Câmara de Canoas para que emposse o atual primeiro suplente eleito e filiado ao PTB, o senhor Jurandir Maciel. Muito obrigado. Obrigada, doutor Lucas.